Quero fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. Chegaram a publicar no final de semana que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, interessa ao Chelsea. Informação divulgada por uma conta chamada Informante Fiel. E aqui vem a novidade. Conversei com uma pessoa super envolvida nessas tratativas para afirmar que o Chelsea nunca observou nem quis o Hugo Souza. Jogador completamente fora dos planos do Chelsea, assim como recentemente quando especularam que o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, também estaria na mira do Chelsea, outra informação equivocada. O Chelsea está em busca no mercado de jogadores abaixo dos 21 anos de idade. O Hugo Souza, hoje com 26 anos de idade, não faz parte do perfil de atletas que o clube inglês busca. O Hugo Souza que tem se valorizado, especialmente depois da convocação para a seleção brasileira. Nem se descarta a possibilidade de alguma proposta do futebol europeu ao longo da janela que está começando. Mas para o Chelsea eu posso cravar que ele não vai. Só para completar em relação ao timão, Corinthians recebe às 19 horas na Neoquímica Arena o Red Bull Bragantino na retomada do Campeonato Brasileiro. E vale a lembrança de que o Corinthians não vem numa boa fase. São 4 partidas sem vitória, com 3 empates e uma derrota. Nesses 4 jogos, apenas um gol marcado. Corinthians que empatou com o Galo, com Vitória e com o Grêmio e perdeu para o Huracan, o único gol marcado nessa sequência, diante do Grêmio, empate em 1-1. E você, tá confiante numa vitória do Corinthians? Use espaço para comentário e registre o seu placar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora mudar de assunto para falar sobre o novo paradeiro de um ex-jogador do Corinthians, Giovani, que acaba de deixar o clube em fim de contrato, será reforço do Verona, da Itália. Time que terminou na 14ª colocação na última edição do campeonato italiano, 6 pontos de vantagem em relação ao terceiro e último time rebaixado por lá. Importante retomar a história do Giovani. Ele havia sido contratado do Capivariano por 3 milhões de reais para terminar a formação na base e depois ser promovido ao time principal. Até deixou boa impressão nas categorias menores do Corinthians, mas no time principal nunca conseguiu decolar. Ainda assim, desde a temporada passada, o Corinthians discute a renovação de contrato e o Giovani sempre criando empecilhos e pedindo muito dinheiro. A partir do momento que o Corinthians percebeu que não conseguiria renovar, encostou o Giovani e o perdeu de graça, desperdício de 3 milhões de reais. Giovani que na atual temporada disputou apenas 2 jogos, temporada passada de 21 jogos e 2 gols. Portanto, o Corinthians não recebe absolutamente nada com a transferência do atleta para o Verona. Bora fechar o vídeo para falar sobre Romarinho, que adoraria voltar a jogar no Corinthians. Ele foi ídolo do Timão, tendo sido super importante em conquista de Libertadores da América. Lá se vão 10 anos que ele trocou o Corinthians pelo Oriente Médio. E agora, livre no mercado, ele decidiu voltar ao Brasil. Vou acrescentar, ele tem conversado quase que diariamente com funcionários dos tempos em que ele ainda era atleta do Corinthians. E ele deixou bem claro para todos esses funcionários que adoraria jogar no Timão. Mas há hoje um grande entrave, que atende pelo nome de Fabinho Soldado. O diretor executivo de futebol do Corinthians olha com desconfiança para a capacidade física do atacante de 34 anos de idade, que sempre teve a mobilidade como seu grande trunfo. Importante lembrar também que o Fabinho, sempre que perguntado, adota o discurso de que é contrário ao retorno de jogadores que já fizeram sucesso com a camisa do Corinthians para o próprio Timão. Ele acha que são raros os casos de jogadores que se destacaram e que conseguem, num retorno, repetirem o mesmo desempenho, o mesmo nível de atuação. Então, hoje, dá para dizer que o Romarinho está distante do Corinthians e isso passa muito pela postura do diretor executivo de futebol alvinegro. Com um detalhe importante, o Corinthians busca até em caráter de urgência um atacante de lado de campo. E para fechar com o Corinthians, o Romarinho toparia baixar bem sua pedida. Nos tempos de Arábia, ele ganhava salários estratosféricos, isso está completamente fora da realidade. Só para completar, ainda sobre a dúvida que para em relação à condição do Romarinho. Nos 10 anos de Oriente Médio, foram 394 jogos, 201 gols e 57 assistências. Na última temporada, 21 partidas, 11 gols e 5 assistências. Acho que vale o risco, mas gostaria de saber sua opinião. Use espaço para comentário e registre o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians. Quero te contar se há a possibilidade de Ângelo, atacante revelado no Santos e que hoje pertence ao time de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, virar reforço alvinegro. Você sabe que o Corinthians busca um atacante em caráter de urgência e ao longo da semana houve a desistência nas tratativas com o Biel. O atacante até chegou a dizer sim para o Corinthians, mas Sporting e Corinthians não conseguiram chegar a um acordo financeiro. Pois bem,
Essa informação de que o Ângelo interessaria ao Corinthians me foi passada por uma pessoa próxima ao Ângelo, mas a coisa não corresponde à verdade. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma das pessoas que trabalham com Juliano Bertolucci, empresário e representante do atleta. Também consultei um dirigente corintiano e os dois lados negaram qualquer tipo de negociação. O dirigente corintiano chegou a dizer, abre aspas, nunca falamos sobre a possibilidade do Ângelo por aqui, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Ângelo se mudou do Santos para o Chelsea por 15 milhões de euros em 2023. Em 2024, ou seja, apenas uma temporada depois, foi comprado pelo Al Nassr por 23 milhões de euros. Hoje ele está avaliado em apenas 8 milhões de euros. E a tendência é que ele seja negociado pelo Al Nassr, especialmente porque o time saudita quer a contratação de jogadores importantes. E esses jogadores gringos certamente vão ocupar a vaga dos estrangeiros que por lá estão. A tendência é que o Ângelo seja emprestado ou vendido. Última temporada com a camisa do time amarelo, 38 partidas, 2 gols e 9 assistências. Desses 38 jogos, 25 como titular, 13 na condição de reserva. Sigo em busca de mais informações sobre qual é esse ponta que será contratado pelo Timão. O Corinthians entende que essa é a prioridade número 1. Contratar um jogador de velocidade e drible. Gostaria de saber se o Ângelo se encaixa nesse perfil que o Timão busca. Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians. Péssima notícia para o presidente Augusto Melo, excelente notícia para o torcedor alvinegro. O Ministério Público de São Paulo ofereceu nessa quinta-feira denúncia contra Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé pelo caso Vai de Bet. Só para você entender, o Ministério Público faz o segundo movimento depois de a polícia indiciar o trio por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Pois bem, a partir de agora, com essa decisão do Ministério Público, o Augusto Melo será julgado por um juiz. E além disso, e aqui vem a parte mais grave, o Ministério Público exigiu que a Justiça cobre 40 milhões de reais do Augusto Melo, do Sérgio Moura, do Marcelo Mariano e do Alex Cassundé. Esse quarteto será responsável por indenizar o Corinthians em 40 milhões de reais. Tudo por causa do desvio de 1 milhão e 400 mil que saíram dos cofres do Corinthians para serem usados na lavagem de dinheiro, além de um prejuízo de 38 milhões e 400 mil que o Corinthians teve com a quebra do contrato da PixBet, que antecedeu o acordo com a Vai de Bet. Se a juíza aceitar esse pedido do Ministério Público, o quarteto inclusive terá seus bens bloqueados. Nesse pedido do Ministério Público, do qual tive acesso, há uma lista de empresas e CPFs que incluem do ex-presidente ou do presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, como CPFs e CNPJs que precisam ter bens penhorados para que se juntem esses 40 milhões de reais. Tenho certeza absoluta de que nesse momento o Augusto Melo deve estar bastante preocupado com o seu futuro. Quero falar agora sobre um fenômeno no Corinthians. Foi dessa maneira que Zidanilo, ex-técnico da base do Timão, se referiu a Denner, lateral esquerdo de 17 anos de idade, aquele mesmo vendido para o Chelsea, mas fica no Corinthians até a metade do ano que vem. Nessa quarta-feira participei do Arena SBT e a gente recebeu o Zidanilo por lá. E aí, depois de 3 anos e meio trabalhando na base do Corinthians, eu perguntei, e aí, Danilo, qual jogador da base te chama mais atenção e que pode explodir no profissional? Danilo se referiu ao Denner como um fenômeno, como alguém com quem, o melhor com quem ele já trabalhou nos tempos de base do Corinthians, e olha que passou muita gente boa nas mãos do Danilo, por exemplo, o Murilo hoje no Nottingham Forest, Robert Renan, o Breno Bidon, entre outros. O Danilo fez excelentes referências e elogios ao lateral esquerdo, que já está vendido para o Chelsea, operação de mais ou menos 10 milhões de euros, ele se muda assim que completar 18 anos, isso acontece em fevereiro do ano que vem, mas como a janela em fevereiro vai estar fechada, o Corinthians vai poder utilizar o Denner até a metade de 2026. Pro Danilo, num clube mais organizado, e o Denner já estaria atuando no time de cima, no profissional, e sendo bastante bem aproveitado. Vale a lembrança de que mesmo com 17 anos, ele já é titular absoluto no Sub-20. No ano passado, quando tinha só 16 anos, ele também jogava no Sub-20, alguém completamente fora da curva, de enorme potencial e muito talento. E o que mais chama a atenção é que o Corinthians tem esse fenômeno na base para a lateral esquerda e no profissional tem 4 jogadores. Se você olhar bem os 4, nenhum deles goza de prestígio junto ao torcedor ou tem a confiança da fiel.
São Elis Angileri, que é o menos pior, o Hugo, que tem muitas dificuldades, o Bidu, que é horroroso, além do Palácios, que está sendo negociado. Para fechar o vídeo, quero te explicar as consequências da ausência de Memphis Depay no treino dessa quarta-feira. Detalhe importante, o holandês faltou e não deu qualquer justificativa. Durante a noite da quarta-feira, o presidente Osmar Stabile cobrava um posicionamento do Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol. E aí, Fabinho, o que aconteceu? E o Fabinho dizia que não havia conseguido localizar o Memphis. Nessa quinta-feira pela manhã, o holandês se reapresentou com o restante do elenco. Está dando as suas justificativas. Antes dessa conversa, eu ouvi de um dirigente importante do Timão que a ideia seria até multar em 30% dos salários o Memphis, caso a justificativa não fosse boa. O Corinthians chegou a receber uma especulação de que o Memphis não foi treinar por conta de um problema com sua equipe de segurança. Vale a lembrança de que o Timão ficou devendo 2 notas de pagamentos a Gocil, empresa responsável pela segurança do Memphis Depay em território paulista. Essas 2 notas totalizavam 326 mil reais e não haviam sido pagas por conta de um problema com o fluxo de caixa. O Corinthians garante que fez os pagamentos. E detalhe, ainda que não tivesse conseguido fazer a quitação, a Gocil não abriria mão de cuidar do Memphis Depay enquanto esse problema não fosse enquanto as notas não fossem quitadas. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos, mas o mais importante de toda essa história é de que a ausência do Memphis denota que ele já não está tão focado em permanecer no Corinthians, e aí vem o outro lado, informação exclusiva e importante. Osmar Stabile e seus parceiros, seus diretores, não querem a continuidade de Memphis Depay. Eles não podem admitir isso de forma pública, mas ficaram assustados, horrorizados com um custo mensal de 6 milhões de reais do atacante. Quando eles tiveram a par de todo o contrato e da série de mordomias a que tem direito o Memphis, com direito à segurança, um hotel extremamente caro, de uma série de custos adicionais como cozinheiro, o pessoal do Corinthians entendeu que esse acordo é absolutamente lesivo ao Timão. E se pintar proposta pelo Memphis Depay, o Corinthians vai negociá-lo para se ver livre desses 6 milhões de reais por mês, que equivalem a mais de 20% de toda a folha salarial alvinegra. Só para completar, importante lembrar que o Memphis na atual temporada tem 28 jogos, 6 gols e 10 assistências. E você, torcedor do Corinthians, o que faria se fosse o presidente do clube? Dispensaria o Memphis? Aceitaria negociá-lo ou tentaria contemporizar para manter o jogador por aqui? Já usa espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.